A paz do Senhor, amados e ouvintes do canal Uma Visão Além. Este é um momento da nossa oração e palavra diária e que tenho imenso prazer de vos cumprimentar com essa graça e essa paz. É a vossa irmã Cícera. Amém, meus amados irmãos? Vamos buscar a face do Senhor. Hoje é dia 28 de dezembro de 2020, né? Vamos orar, buscar a graça, a misericórdia do Senhor, orar por famílias, meus amados irmãos. E nesse momento, há muitas famílias que estão tristes, chorando, abatidas, com seus corações dilacerados por ter perdido um ente querido. Amém? Para muitos é momento de alegria por ter a sua família ao redor da mesa, né? De estar com os seus parentes, a sua família ao seu lado. Mas muitos nesse momento estão com seus corações dilacerados pela falta de alguém. Amém? Mas que o Espírito de Deus, ele venha consolar, que o Senhor Jesus, ele venha abraçar a cada família nesse momento, a cada pessoa que está sofrendo, amém? Que o Senhor Jesus, ele possa colocar o bálsamo sobre cada coração. Oremos ao Senhor, meus amados. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus misericordioso, por graça, meu Deus, e misericórdia, ouve a nossa oração. Perdoa, Senhor, os meus pecados e as minhas fraquezas, os pensamentos, palavras e obras, porque somos falhos, Senhor. Perdoa, meu Pai querido, perdoa tudo, Senhor, em nós que não te agrada, meu Pai. Oh, Senhor, porque o Senhor conhece as nossas vidas perfeitamente, Senhor. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Senhor, Tu és o único, meu Pai, que conhece cada pessoa perfeitamente, Senhor. Diante de Ti, meu Pai, não há nada oculto, não há nada que possa se esconder, não há nada que possa se ocultar diante da Tua grandeza. Ah, Senhor, eu Te louvo, meu Deus, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia. Eu Te louvo pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos, meu Pai. Ó Senhor da glória, Tu és santo e não há outro fora de Ti, meu Senhor. A Ti nós rendemos glória, nós rendemos graça, Senhor, nos rendemos aos Teus pés em adoração, em louvor, porque não há outro Deus tão grande para adorar. Senhor, eu sei que o Senhor está exatamente no controle de tudo. Senhor, muitas das vezes o homem pensa, meu Deus, que o Senhor não está vendo, mas o Senhor está no controle de tudo, e até mesmo aquilo que nós não queríamos que acontecesse com a nossa vida, até mesmo aquilo, meu Pai, a dificuldade que muitas das vezes enfrentamos, muitas das vezes, meu Pai, não queremos aceitar, mas o Senhor sabe, meu Pai, de todas as coisas. Deus santo, Deus poderoso, neste momento, meu Pai, eu venho te apresentar famílias que estão sofrendo, que estão chorando. Senhor da glória, quantas pessoas, meu Pai, estão descendo a sepultura pela enfermidade, Senhor, pelas enfermidades. Muitos, meu Pai querido, estão, meu Pai, descendo, meu Pai, a sepultura pelo Covid. Mas muitas, Senhor, estão, meu Pai, descendo a sepultura pelo problema cardíaco, pelo um problema, Senhor, um derrame cerebral, ó Senhor, e outras coisas mais, diabetes, Senhor, ó Senhor da glória. Muitas, meu Pai, são as enfermidades que estão assolando as vidas, Senhor. Todo dia, meu Pai querido, pessoas descem a sepultura, meu Pai, mas venha ter de misericórdia, venha ter de compaixão, meu Pai querido. Deus, eu te apresento, meu Pai, os hospitais agora, aonde eu não posso ir, aonde eu não posso entrar. Eu te suplico a tua infinita misericórdia, meu Pai. Eu te suplico, meu Senhor da glória, que o Senhor tenha de compaixão, que o Senhor tenha de misericórdia de tantos que clamam por graça e por misericórdia, Senhor. Meu Deus, eu não te peço somente por cura, mas por libertação, por salvação. Meu Deus, porque a salvação da alma é mais importante do que a cura. A salvação da alma é mais importante, meu Pai, do que a libertação, meu Pai. Senhor, física das enfermidades, meu Pai. Porque o que adianta o homem ter tanta saúde? O que adianta o homem ter muitos bens materiais? O que adianta não faltar nada na vida do homem, Senhor? Mas se ele não estiver na tua presença, se ele não tiver, Senhor, garantia de vida eterna, se essa pessoa não te aceitou, meu Pai, o que adianta, meu Deus?
Ó Senhor da glória, bem-aventurado, Senhor, aqueles, meu Pai querido, que estão descansando em Ti, Senhor, que Te aceitaram nessa vida como Salvador da sua alma. A sua alma está descansando em Ti, meu Pai. Não há morte, Senhor, não há morte eterna para aqueles que aceitam ao Senhor como Salvador. Existe vida eterna para aqueles que aceitam ao Senhor como Salvador. É muito diferente, meu Pai. Se muitos entendessem, meu Pai, esta palavra, Senhor, não sofreriam tanto, Jesus. Mas tenha de misericórdia, meu Pai, das nossas vidas. Nós sofremos, sim, nós choramos, meu Pai, porque o Senhor não nos criou para perder. O Senhor não nos criou para nos afastar, meu Pai, com a morte. Mas que o Senhor tenha de misericórdia de muitas pessoas que estão nesse momento com seus corações dilacerados, quebrantados, chorando, meu Pai, pela perca desta pessoa agora. Eu te apresento famílias, meu Pai, que neste momento estão em pranto, Senhor, estão com seus corações angustiados, meu Deus. Venha, Senhor, meu Deus, confortar, meu Deus. Venha, Senhor, meu Pai, colocar o teu bálsamo, Senhor, sobre a vida de cada um. O Espírito Santo vem abraçar agora. Pelo teu grande poder, ó Senhor, eu te apresento, meu Pai, as famílias nas tuas mãos. Eu te apresento a cada lar cristão, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor. Irmãos que estão travando, meu Pai, guerras travadas, Senhor. Guerras essas, meu Pai, quem sabe de enfermidade. Guerras essas espirituais. Quem sabe esta pessoa está fraquíssima espiritualmente. Não consegue mais orar. Não consegue mais, Senhor, meu Pai, congregar. Não consegue mais ler a tua palavra, não consegue mais, Senhor, elevar os seus pensamentos aos céus. Tamanha tribulação, meu Pai, dentro deste lar. Mas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo agora toda a fúria do adversário que tem entrado dentro deste lar para destruir a vida espiritual desta pessoa, para fazer esta pessoa, quem sabe, sair da tua presença, para fazer essa pessoa, quem sabe, meu Pai querido, largar o espiritual pelo carnal. Meu Deus, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa venha saber, Pai, que ela é coluna da sua casa, que essa pessoa tem filhos que dependem, Senhor, meu Pai. Ó Deus, dessa estrutura no lar, Senhor. Não deixa, meu Deus, que esse filho venha se desviar. Não deixa que esse filho venha, meu Pai, entrar no mundo das drogas. Não deixa que esse filho venha entrar no mundo da prostituição. Não deixa que esse filho venha, meu Pai, deixar de ouvir o conselho desse pai e dessa mãe, Senhor, porque um bom pai e uma boa mãe, Senhor, só dá conselhos bons para os seus filhos. E bem-aventurados os filhos, Senhor, meu Deus, que obedece os seus pais. Bem-aventurado o filho, meu Pai, a filha, meu Pai, que obedece os conselhos dos seus pais. Os seus caminhos serão prósperos, os seus caminhos serão bem-aventurados nessa terra. Não, meu Deus, a tua palavra diz que bem-aventurado o filho, meu Pai, que obedece o seu pai e a sua mãe. Ah, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, por graça e por misericórdia, visita, Senhor, este amado ouvinte que está enfermo, que está doente, pois o Senhor conhece a necessidade de cada um que ora comigo agora. O Senhor conhece, meu Pai querido, a estrutura desta pessoa. O Senhor conhece os pensamentos desta pessoa. O Senhor conhece a sinceridade do coração desta pessoa agora, Senhor. Meu Deus, visita por graça e por misericórdia, Senhor, a vida de cada um. Esta pessoa que está clamando por uma porta de emprego, esta pessoa que está clamando, Senhor, meu Deus, pelo sustento da sua família. Meu Deus, quem sabe este pai de família está orando, está clamando, Senhor, para que o Senhor abra uma porta de emprego para poder suprir a necessidade do seu lar e da sua casa, meu Deus. Senhor da glória, eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é aquele, meu Pai, que ouve as nossas orações. O Senhor tem prazer, meu Deus, de ouvir as nossas orações. A tua palavra diz, meu Deus, pedir e dar-se-vos-á. Ah, Senhor da glória, a tua palavra diz também, quando me buscarem de todo o coração, achará o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós,
nós o buscamos de todo o coração. Eu creio, meu Pai, que o céu se abre. Ah, Senhor, e a resposta desce. Quando é da tua vontade do Senhor abençoar um servo teu, não há impedimento, meu Deus, não há nada que possa impedir da tuas mãos nos alcançar, ó Deus. Ah, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para entender e compreender a tua vontade sobre a nossa vida, Senhor. Nos ajuda a andar na espiritualidade da tua vontade, Senhor, para que nós não venhamos nos desgarrar da tua presença, meu Senhor da glória. Meu Deus, eu apresento, meu Pai, todos os irmãos que têm pedido oração, meu Pai. Quantos irmãos nos pedem oração, meu Pai, por alguém que está enfermo, e eu coloco todas essas pessoas, meu Pai querido, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Ó Senhor, há lugares que são longe, eu não posso ir, meu Pai, como na Bahia, meu Deus, como ali, meu Deus, em Alagoas, em Maceió, Senhor. Nós não podemos ir tão longe, Senhor, mas a nossa voz, meu Deus, pode chegar ao teu trono da glória. Meu Deus querido, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que clamam por misericórdia. Salve, liberta essas almas, Senhor, para a honra, meu Deus, e para a glória do teu santo nome. Meu Deus, fica conosco, Jesus querido, em o nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir, que diz assim: E disse, a parábola do filho pródigo, e disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E quando ele, gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e ir ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, se nunca transgredi o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folguemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Glórias a Deus.
Que palavra, né, irmãos? Glórias a Deus. O Senhor falando em parábolas. Glórias a Deus. Por quê? Jesus contou a história do filho pródigo, meus amados irmãos. Antes da gente falar algo aqui, né, vamos no contexto, né, para a gente ver o que Jesus ele falava mais a respeito desta palavra, né? E a palavra do Senhor, antes desse texto sobre o filho pródigo, né, no capítulo 15 mesmo, do versículo 2, sobre o filho pródigo, os escribas e fariseus queriam saber por que Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores. Começaram a murmurar, e isso levou Jesus a se posicionar e começou a falar sobre o seu propósito a respeito. Porque os fariseus, os escribas, começaram a questionar a Jesus porque ele comia, né, com pecadores. Lucas 15:2 diz: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Glórias a Deus. Jesus estava sentado à mesa comendo com os publicanos. E afinal, quem eram os publicanos? Eles eram judeus e cobravam imposto de seu próprio povo. Eles trabalhavam para Roma e cobravam impostos muitas vezes abusivos, né? Abusivos para entregar ao governo romano. E além de ganharem muito dinheiro para fazer esse trabalho sujo, eles ainda conseguiam fazer uma fortuna particular às custas da miséria do seu próprio povo. Imagina, né, irmão, como que era esses publicanos. Então, por isso, os publicanos eram traidores de Israel, traidores de seus irmãos. Então aparece Jesus ensinando o que é certo, justo e honesto. Eu imagino, irmãos, a revolta dos fariseus. É como nos dias de hoje, alguém vê um cristão nos dias de hoje conversando com um traficante, né? Ou pessoas do tipo que estão afogadas no pecado, né? Logo, talvez vão julgar. Olá, a crente está conversando com o traficante. Olá, o cristão está conversando com a prostituta. Olá, a crente está conversando com aquela pessoa lá que é pecador, né? Quem sabe? Só que a intenção de Jesus aqui não era se misturar com o pecado, meus amados irmãos, mas trazê-los ao arrependimento. E é importante saber que Deus conhece a sinceridade do coração de todos aqueles que semeiam a sua gloriosa palavra. Pois o único objetivo daquele que prega a palavra de Deus é trazer pecadores ao arrependimento. Esse é o meu objetivo e deve ser o objetivo de todo aquele que prega a palavra de Deus. Resgatar os que estão no mundo, os que estão perdidos, os que estão no mundo terrível, aquele pecador mais terrível, sabe? Que a sociedade não dá nada. Jesus quer salvar e Jesus quer libertar esta pessoa. Então ele continua falando em Lucas 15, versículo 4, que homem dentre vós, né, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? Né? Nós estamos lendo aqui o contexto da palavra, no capítulo 15. E esse é o papel fundamental da igreja, meus amados irmãos. Olhar para os pecadores e trazê-los ao arrependimento, né? E Jesus ele está falando aqui que homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida? Então esse, como eu já falei, é o papel de todos nós, buscar as ovelhas perdidas que estão no mundo, desgarrados da presença do Senhor. Que nós, meus amados irmãos, não sejamos como os fariseus e escribas, fantasiados por fora, bem vestidos, né? Com um semblante de bondade até mesmo, mas na realidade um coração pedrificado pela falta de misericórdia. Amém? Devemos ser misericordiosos, falar do amor de Cristo, mesmo aquele que está perdido, ou até mesmo aquele que se afastou e se desviou da presença do Senhor, para que ele venha retornar à casa do Pai. Amém? E no capítulo 15, do versículo 8 diz:
né, sobre outra parábola. Jesus, ele fala duas parábolas, né? Nós falamos sobre a primeira, né, o filho pródigo, e falamos, né, como o Senhor, ele falou na sua palavra sobre os publicanos, né? E ali estavam questionando o Senhor. E aqui no capítulo 15, versículo 8 diz: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrependa. Glórias a Deus. Essa parábola da dracma perdida mostra o grande amor de Deus por nós. Assim como a mulher procurou sua dracma, Deus nos busca e nos salva, porque para Deus tem muito valor. Deus nos busca e nos salva. E quem é salvo por Deus, meus amados irmãos, está seguro. A dracma, para entendermos melhor, era uma moeda de prata grega, bastante comum no tempo de Jesus. O salário por um dia de trabalho braçal, normalmente era uma dracma. Então, meus amados irmãos, a mulher na história tinha 10 dracmas, mas perdeu uma. Por isso, ela acendeu uma candeia e procurou pela casa toda, até encontrar a moeda. Quando finalmente encontrou a dracma, ela reuniu as amigas e festejou, né? O que nós lemos no versículo, né? E a dracma, meus amados irmãos, a dracma aqui representa o pecado, né? A mulher que tem as moedas representa Deus. Embora Deus tenha muitos servos fiel que não se desviaram da sua presença, Deus se preocupa com o pecador e procura salvá-lo, né? É um exemplo do que fez essa mulher. Ela perdeu aquela dracma e ela não sossegou enquanto ela não encontrou. Amém? Ela não queria substituir por outra dracma, ela queria aquela dracma porque ela tinha muito valor. Assim somos nós na presença do Senhor. Nós somos únicos, cada pessoa é única e Deus ama particularmente cada pessoa. Então, aquela mulher tinha mais 9 dracmas, mas ela não se deu descanso, enquanto não achou a que se perdeu. Assim é Deus, meus amados irmãos. Ele se preocupa com cada pecador individualmente. O valor que Deus dá a cada pessoa é incalculável. A mulher ficou muito feliz quando encontrou sua dracma. Ela até chamou suas amigas e vizinhas para celebrarem. Deus também fica muito feliz quando um pecador se arrepende e volta ao seu cuidado. Ele trata com muito amor, sem exigir castigo por causa dos pecados, porque Ele já perdoou. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Jesus disse que há muita alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende. Porque uma alma para Deus tem muito valor, meus irmãos. Uma alma para o Senhor Jesus, ela tem muito, mas muito valor. Você não imagina o valor que tem uma alma para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, ele estava falando da parábola do filho pródigo, né? E de repente ele antes de falar a parábola do filho pródigo, ele falou essas duas parábolas antes de chegar no filho pródigo. Então, meus amados irmãos, aquele filho, ele quis sair da presença do Senhor. Ele quis ir para o mundo, né? E o pai não impediu, não. Ele caiu no seu orgulho, na sua própria vontade e foi para o mundo, né? Muitas coisas aconteceu na vida dele, perdeu tudo, se encontrou sem nada. Mas a palavra do Senhor diz que houve um momento ali da vida daquele filho pródigo que ele ficou sem dinheiro, sem nada. A única coisa que lhe apareceu foi um trabalho para cuidar de porcos. E ali ele desejou comer a comida daqueles porcos, porque aquele que sai da presença do Senhor, meus amados irmãos, esse mundo abraça. E tudo que tem nesse mundo, falando, irmãos, é as drogas, é a prostituição, é a morte eterna, porque aqueles que caem nesse mundo sem a proteção de Deus, se não voltar para Deus, irmãos, podem se considerar pessoas falidas,
podem descer à sepultura sem salvação. Mas esse filho, irmão, quando ele se viu sem nada, ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou que na casa do seu pai havia muitos jornaleiros, havia muitas pessoas a trabalho do seu pai. E disse assim: meu Deus, eu estou aqui, Senhor. Lá na casa do meu pai tem tudo e eu estou aqui sem nada, mendigando um pedaço de pão. Aí é onde ele pensa e ele se arrepende: voltarei para a casa do meu pai, pedirei perdão para ele. E foi o que ele fez. Ele voltou para a casa do seu pai. Porque ainda que o seu pai permitiu ele ir, irmão, porque tem pessoa que quando quer sair da presença de Deus, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que segure ele. Não é verdade? Muitas das vezes as pessoas falam: olha, não sai da presença de Deus, fica na presença de Deus, porque na presença de Deus você tem tudo, não te falta nada. Ainda que as coisas sejam difíceis, mas passando com Deus tá tudo bem. O Senhor sempre abre uma porta ali, abre uma porta aqui, e a nossa vida prossegue em paz na presença do Senhor. Nós não caímos em laços, em embaraço, porque o próprio Deus, Ele nos livra de tudo isso. Não é verdade? O Espírito Santo de Deus está a esse trabalho de nos orientar, de nos livrar. Mas sabemos, irmãos, que quando uma pessoa decai desta maneira, tem momentos que não tem conselho que faça ele voltar atrás. Enfim, este filho pródigo chegou nesse estado, mas ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu o seu erro e voltou para a casa do pai. A palavra do Senhor diz que o pai, avistando ele longe, correu e foi ao seu encontro. Né? Esse pai aqui simboliza o próprio Deus. Jesus estava falando uma parábola, né? Ele estava fazendo explicando para todos aqueles que estavam ouvindo ele um exemplo. Né? E aí aquele filho chegou e o pai avistou de longe, saiu correndo e foi ao seu encontro, feliz porque o seu filho que estava desaparecido, que tinha saído de casa, ele voltou. O pai abraçou, eu imagino que esse pai abraçou, que esse pai beijou, que esse pai ficou muito feliz, chamou os seus empregados e disse: olha, dá um banho nele, veste ele de novo de roupas novas, põe um anel novo no seu dedo, põe sandálias novas nos seus pés. Pega um cabrito cevado e mata ele e faz churrasco aí à vontade. O que significa um cabrito um cevado, meus amados irmãos? Significa algo gordo, nutrido. E ele mandou pegar o melhor cabrito que tinha para festejar a volta do seu filho. Glórias ao nome do Senhor. Então, o Senhor, meus amados irmãos, ele fica feliz com a volta de um filho seu que se afasta da sua presença. Eu não sei se tem alguém aqui neste momento que está ouvindo a minha voz e você está afastado da presença do Senhor. Você saiu da presença do Senhor. Outra hora você provou das maravilhas do Pai. Você cantou, você pregou, você orou e hoje você está aí vazio da graça e da glória de Deus. O Senhor está te convidando a voltar porque Ele quer festejar a tua volta na presença dele. O Senhor tem vestes novas, o Senhor tem tudo novo para te entregar. O Senhor quer te revestir da sua glória. Ele quer te fazer um novo homem na sua presença novamente. Mas só que a palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, que esse jovem, ele tinha um outro irmão, que quando ele voltou, quem sabe do campo, e olhou e viu aquela festa, aquele barulho de música, todo mundo se alegrando pela volta do filho pródigo, ele não ficou muito feliz não. Ele chamou o seu pai e ficou muito triste e disse: eu te sirvo há tanto tempo e o Senhor nunca matou um cabrito para mim, o Senhor nunca fez uma festa para mim desse jeito. Agora o meu irmão que foi embora e desperdiçou tudo, para ele o Senhor fez uma festa. E o pai o repreendeu e disse: filho, tudo que eu tenho tudo que é meu é teu, tu estás sempre comigo. Mas esse estava afastado, estava desviado da minha presença e retornou. E não é justo nós nos alegrarmos com ele? Né? Quando o Senhor ele conta aquela parábola, né, das 99 das ovelhas, né, que o Senhor ele deixou as 99 e foi à busca daquela única ovelha. Irmãos, porque quem está com Cristo está seguro, mas e aquelas que estão desgarradas?
Muitas das vezes, meus amados irmãos, essa palavra nas 99 também, nós podemos também dar um exemplo dessas 99. Muitas das vezes tem ovelhas que estão na presença de Deus, mas quando chega um filho pródigo, quando uma pessoa volta para a presença de Deus, ele começa a apontar, ele começa a falar das falhas que aquela pessoa fazia, do que ele aprontava, e agora veio para a igreja, agora voltou para a casa de Deus depois de ter aprontado tanto. Não, meus amados irmãos, nós devemos ser misericordiosos, porque a palavra do Senhor diz: quem está de pé, vigie para não cair. Se eu e você está de pé na presença do Senhor, vamos ficar firmes, vamos perseverar mais e mais, meus amados irmãos, mas vamos nos alegrar com aquela ovelha que volta para a casa do Pai. Quando ele voltar, vamos abraçar, vamos fazer festa, glorificar o nome do Senhor pela sua vida. E não ficar triste como esse outro irmão ficou, né? Aqui é uma parábola, Jesus está contando uma parábola para expressar, né? Para expressar para aqueles escribas e fariseus que estavam questionando Jesus, porque Jesus estava comendo com pecadores. Amém? Aparentemente parecia que aqueles fariseus e os escribas estavam perfeitos, né, diante de Deus. Só que quem conhece o coração do homem, meus amados irmãos, é Deus. E Deus sabia que aqueles fariseus não estavam sendo sinceros, não havia amor dentro do seu coração. Amém? Que nós venhamos a ter mais amor pelas almas. Buscar, ide, a palavra do Senhor, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Vamos pregar a palavra do Senhor, meus amados, né? E em maneira nenhuma, quando Jesus disse ide por todo mundo, Jesus está falando para nós irmos e buscar e falar do seu amor. Amém? Que nós não possamos ser como esse fariseu que ficou questionando a Jesus por Jesus comer com pecadores. Porque nós podemos muito bem, meu irmão, estar perto de um pecador, mas não fazer o que ele faz, né? Porque quando nós ficamos perto de um pecador é para trazer ele para Jesus, é para tentar arrastar ele para perto de Deus, não para não nos misturar com o seu pecado, não é verdade? Devemos ter o amor do Mestre, seguir os passos de Jesus, porque é isso que Jesus ele nos ensina todos os dias. Amém, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, eu espero muito que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao vosso coração. Tenham todos um ótimo dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz.